falar historinhas bíblicas de Davi, historinhas bíblicas de Sansão. Tem um jovem ali para ficar correndo aí, a igreja inteira. Aí. Você que sabe, você que manda. Não, mas você eu não estou lá com ele. Não. Vamos lá. Já está apresentado. Bom dia, meus irmãos. Queria agradecer a presença de vocês aqui, né? Muitos já estavam no culto, uns estão chegando. Queria saber se tem algum visitante hoje aqui. Acho que não, né? Todos já são. Temos um visitante aqui, ó. Seja bem-vindo, viu? Venha sempre. Que bom tê-los conosco aqui. Nós estamos estudando, temos várias aulas sobre esse título, Lar, Família e Casamento. Fundamentos, desafios, estudos bíblicos, teológicos, práticos para líderes e conselheiros de casais. A gente já viu em Efésios, a gente estava vendo os papéis dos pais, né? O pai, a mãe, e hoje a gente vai ver o papel de obediência dos filhos. A parte dos filhos, cabe a eles a obediência. Mas antes de a gente começar, gostaria de pedir para o Josias fazer uma oração. Estava com demanda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por esse dia. Obrigado a Deus pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, poder Te adorar, Te honrar e receber mais a Tua palavra, Deus. Nós te pedimos para essa escola dominical, que o Senhor esteja conosco, que esteja com o Alexandre, que o Senhor possa usar ele, que ele possa ser a boca do Senhor para nós aqui nessa manhã, Pai. Muito obrigado a Deus pela vida dele, que o Senhor abençoe e guarde. No nome de Jesus, amém. Amém. A base, né, dessa lição são dois versículos, né, onde fala que, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Está em Efésios 6:1. E o outro texto é, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Está em Colossenses 3:20. Não tem muito o que se falar sobre isso. Obediência. É interessante que o escritor do livro, ele começa contando o seguinte, que uma vez ele foi visitar uma tribo de índios, Yanomami, e ele observou que os filhos, os índiozinhos, eles estavam fazendo o que queriam, na hora que queriam, sem ter que dar satisfação a ninguém. E quando os pais
pediam obediência a eles, falavam 1, 2, 3, 4, 5 vezes para ser atendido, e quando eram atendidos, né? Porque eles eram rebeldes. E muitas vezes até batiam em seus pais. Aí o David Merck, né, que é o autor do livro, ele fala o seguinte, que ele chegou à conclusão, fez, puxa vida, a civilização chegou até as aldeias indígenas. Puxa, isso por quê? Porque ele já viu essa mesma cena de pais falando com os filhos, falando, e os filhos não atendendo em grandes capitais, pelo mundo afora. E então a gente vê que a obediência não é uma coisa fácil de se conquistar dos filhos. Deus, ele requer a mesma obediência de nós. Nós somos filhos de Deus. Então a gente tem que, ele quer essa obediência da gente. E essa obediência, ela vem desde do início. No começo que Deus criou o homem, ele pediu uma coisa. Ele falou para o homem, olha, tudo isso aqui está sob o seu comando. Ó, de todas as frutas você pode comer. Só daquela árvore ali, ó. O que é isso? Ele estava requerendo obediência. Já no início. Só que o nosso inimigo, ele é astuto. Ele tenta colocar coisas para que a gente não chegue nesse padrão que Deus quer. Essa obediência. Obediência imediata, inteira. Obediência interna. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então o inimigo, sabendo que o tempo dele é curto, ele não quer que nós cheguemos a estar mais próximo de Deus. Quanto mais a gente sabe que quanto mais próximo a gente está de Deus, mais dificuldades o inimigo vai colocar para que a gente desvie do caminho. Assim como ele fez com Adão e Eva, né, no paraíso, assim como ele tentou fazer com Jesus. Só que a gente tem algo precioso, que é isso aqui, a palavra de Deus. Esse é o nosso padrão. É aqui que a gente vai ver como que a gente vai se comportar. Ele tem tudo que a gente precisa. Ela é um instrumento apto para ensinar a gente em todos os tratos, seja como ser pai, como ser mãe, como ser um bom filho, ser um bom empresário, ser um bom servo. Tudo está aqui escrito. Então, a obediência que a gente vai estar caminhando, né, ela fala, né, nesses dois versículos a gente vê pontos incomuns, né? Filhos, obedecei a vossos pais, um no Senhor e outro, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, que presente tão bom que Deus nos deu, né? A gente poder estar acompanhando o crescimento, né? Vendo, trazendo alegria, né? Os avós que o digam, né? Que quando visitam a casa é uma alegria, né? E realmente, mas esse presente que Deus dá, ele diz que é uma herança que a gente tem. E os filhos são herança. Então, como é que a gente está cuidando dessa herança? Vamos fazer com que eles cheguem ao conhecimento da palavra de Deus, para que eles possam ter essa obediência que Deus requer da gente, né? Nessa parte de filhos, né? A ferida que se fala é a obediência. Os maridos, né? Em Efésios 5 até 6, ele começa a falar sobre o papel de cada um no lar. Seja os pais, os filhos, né? E os filhos, o ponto que ele toca é a obediência. Para os pais, para os maridos, ele fala para amar a sua esposa, para as esposas ser submissa. E para os filhos, ele começa a falar aqui que é a obediência.
coisa difícil de se ter, né? De se conquistar. Mas nada disso a gente vai conseguir sem a ajuda de Deus em nossa vida. É mais fácil quando a gente está na dependência de Deus para poder conseguir essa obediência dos filhos. Quando nós somos exemplos para os filhos. Porque nós já fomos filhos. Somos filhos, né? Então, eles vão se espelhar na gente, em muitas coisas que a gente vai fazer. Obedecer, uma das duas primeiras ordens para os filhos, obedecer e honrar. O tempo presente exige obediência contínua dos filhos. A obediência e submissão são praticamente sinônimos, mas os filhos vão aprender a obedecer e a honrar, né, a Deus quando a gente encaminhar eles para esse caminho, né? A gente está levando eles através do exemplo de obediência. O quanto eu sou obediente? É difícil muitas vezes a gente obedecer a certas ordens, né? Mas quando a gente tem confiança, é muito mais fácil da gente obedecer. É fundamental que os pais ensinem os filhos acerca da importância da obediência. Os pais que não responsabilizam seus filhos por serem obedientes ficam em falta com eles, pois não ajudam a seguir o caminho do discipulado cristão, do qual a obediência é um elemento essencial. Por esse motivo, a obediência não reside primeiramente em que os pais recebam obediência dos filhos, mas em si, em ajudá-los a aprender a exercitar a obediência acima de tudo em seu relacionamento com Deus. Em Provérbios 22:15, ele diz que se a estultícia está ligada ao coração da criança, né, os pais devem ensinar a obediência. A estultícia é como muitas vezes a gente fala assim, o que ele está fazendo? O que a criança está fazendo? Ele está reinando. Quando ele está reinando, quer dizer que ele não tem padrão. Ele vai fazer o que ele quiser, como o Yanomami, né? Ele vai fazer o que ele quer, no tempo que ele quer e do jeito que ele quer, sem se importar com as consequências daquilo que ele está fazendo. Aí entra a função dos pais, que é colocar limite, mostrar as consequências daquilo que ele pretende fazer. Eu posso fazer qualquer coisa. Aí a criança está brincando na borda de um barranco. Como pais, a gente vai orientar. Aí não é lugar de você brincar. A gente sempre vai estar direcionando os filhos, assim como Deus tem direcionado o seu povo. A história, né, do povo de Israel nos ensina muitas coisas. Muitas vezes o povo de Israel, ele quis andar com as próprias pernas, se esquecer de consultar a Deus para ver o que Deus queria para eles. E muitas vezes sofreram a consequência do seu erro, de não estar confiando em Deus, de buscar a vontade de Deus na vida deles. E assim a gente tem que mostrar aos nossos filhos qual é a vontade de Deus para a vida deles, qual é o caminho que eles têm que seguir. Os pais podem até se sacrificar comprando presente do Dia das Crianças, levando filhos no cinema, contando os centavos para matriculá-los nas melhores escolas. Mas se não ensinarem a obediência bíblica, pode ser tudo em vão. A obediência é um diamante na coroa de um caráter verdadeiramente cristão. E isso a gente pode estar criando desde pequenininho. A Bíblia fala que é quando criança que a gente vai mostrar o caminho. Se a gente mostrar o caminho, ensinar os versículos, como é que a gente pode estar fazendo isso? Na escola dominical, eu sou professor de crianças, e a gente tem a prática de memorizar versículos. Por que a gente faz isso? Alguém já pensou sobre isso? Alguém que a maioria aqui diz que não é visitante aqui, mas muitos estão desde pequenininho aqui, desde o berçário, né?
Às vezes, só não passaram com a tia Liamar ali, né? É um pouquinho antes dela, né? Mas acredito que vocês aprenderam algum versículo e decoraram, e têm guardado no coração. Né? Por quê? A Bíblia fala assim, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Né? Então, por isso que a gente tem que ensinar as crianças, né? Ensinar nossos filhos a memorizar a palavra de Deus. Como é que Jesus venceu a tentação? Alguém lembra? Ele chegou e ele falou assim, sai para lá, Satanás, você está amarrado, você está... Não, ele não usou nenhuma palavra além dessa daqui. Está escrito. Mas como é que a gente vai saber o que está escrito se a gente não lê? Como é que a gente vai memorizar se a gente não lê? Né? A palavra de Deus, ela é rica. É um instrumento muito, muito bom. Se você, ela fala que se você tá triste, né? Você lendo um texto, você pode encontrar a solução para a sua tristeza, a sua dificuldade. Se você está alegre, cante louvores. Como é gostoso cantar, né? A gente tá feliz, a gente parece que até os passarinhos parece que começa a voar perto da gente, né? Fica agradável, né? Então a gente tem que lutar para que os nossos filhos cheguem ao conhecimento da palavra. E é aí que a gente vai conseguir conquistar a obediência deles. Interessante, né, na lição aqui, ele cita Jó. Né? Por que será que ele cita Jó? Jó, ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. E ele fazia algo impressionante. De tempos em tempos, ele fazia expiação pelos seus 10 filhos. Para que, se por um acaso algum deles tivesse desviado do caminho, se tivesse pecado, ele estava intercedendo pelo seu filho. E nós? Temos intercedido pelos nossos filhos? Qual que é o nosso papel? É esse. É ser intermediário entre nossos filhos e Deus. Deus deu para cada um de nós a incumbência de ser a representação da autoridade de Deus na terra perante os nossos filhos. Somos nós que vamos orientar eles. Ah, não, a escola cria. Não. Ah, deixa que na igreja ele vai aprender. Não. Essa incumbência é dos pais. É interessante que eu era criança e muito, como é que eu vou dizer assim, a criança ela tem uma mente muito rica, né? Alguém chegava e falava, era molequinho, os outros falavam assim, sua mãe não te deu educação? Não, eu falei, puxa vida, me deu isso, me deu aquilo, mas educação eu não lembro de ter dado não, né? Eu falei, o que é isso? Compra isso, né? Não, educação é um aprendizado que a gente vai tendo dia a dia. Isso não vem assim, né? Mas não é brincadeira, é sério, isso passava na minha cabeça. Se alguém aqui um dia viu, tinha um desenhinho, passava na cultura, que era o mundo de Bob. A pessoa falava e ele imaginava aquilo literalmente. Né? Falava assim, ele caiu como uma bola, ele imaginava uma bola caindo, né? A pessoa em forma de bola caindo. Então, essa coisa de educação, mas eu não lembro minha mãe ter dado. Não, isso é um aprendizado que vem dia a dia. Hoje eu não consegui aprender nada. Não, todo dia a gente aprende alguma coisa. Por mais que a gente seja sábio em certas áreas, a gente sempre tem algo para aprender. E então Jó, por pensar que os filhos poderiam ter pecado, ele fazia expiação pelo pecado deles. Ele nem perguntava, o que você fez hoje para mim anotar aqui, para mim interceder diante de Deus, porque é perigoso, porque como os pais sempre falam, Deus castiga, Deus é amor, mas se você não fizer,
você vai sofrer as consequências dos seus atos. Nos pontos em comum, né, a gente tem aqui o obedecer, né, a vossos pais. O termo aqui de a vossos pais se refere realmente, literalmente, a pai e mãe, né? Em Efésios 6:4 ele vai voltar e vai falar ao pai como cabeça do lar, quando trata da responsabilidade de não provocar a ira, mas educá-lo com amor. Como é que obedecer aos vossos pais? Né? Aí diz na Bíblia que o pai que retém a vara aborrece o filho. Por que será? Será que... Não, calma aí, a gente não está falando de espancar ninguém aqui. Não está querendo levar ninguém a quase morte, não. A gente está falando de educar. Por que quando a gente retém a vara, a gente aborrece o filho? Porque quando a gente não ensina o caminho, não mostra o que é certo e o que é errado, o filho vai ficar batendo cabeça. Ele não vai se sentir amado, porque Deus, ele fala que Deus corrige a quem ama. Então, se você ama, você não vai ver uma criança brincando perto de uma vidraça que você está vendo que pode cair. Você ama ele, você quer ele bem. Então, você vai evitar que ele chegue próximo daqueles perigos. Então, você vai cercando ele de cuidados. Não é assim? Quando tem um bebezinho novo, ele está começando a sentar. O que as mães fazem? Põe um monte de travesseiro, almofada em volta, faz uma acolchoada, alguma coisa, para que a criança não se machuque. E esse é o que a gente vai fazer. A gente vai mostrar pela Bíblia o que pode machucar os filhos. Primeiro, a gente vai tem um versículo que muitos sabem de cor, né? E fala, né, que a obediência dos filhos prolonga a vida, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra, né? Dona Irani está aqui e eu sempre fazia uma brincadeira dizendo o seguinte: a sua mãe devia ser campeã em honrar pai e mãe, porque pelos longos dias de vida, né, que ela chegou, né? E era muito interessante ver a vitalidade da sua mãe, a cabeça boa, né? Que Deus abençoou ela ricamente, né? Foi uma bênção para nós aqui. Mas obedecer só aos pais, porque eu mandei e ele... Não, obedecer no Senhor. No Senhor por quê? Porque fazê-lo é grato diante de Deus. Os filhos não somente obedecem a pais cristãos. A ideia de obedecer aos pais, o filho obedece a Cristo e agrada ao Senhor. No caso dessa obediência, seria um comparativo até com a submissão feminina, né? Está implícita a ideia de que os pais não exigem ações contrárias à palavra de Deus. Até onde que eu vou obedecer? Enquanto está dentro da palavra, a gente vai caminhar junto. Opa, aqui não, aqui você está saindo fora. Então, esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? Mostrar para os filhos: olha, eu te amo, mas isso que você está fazendo não me agrada e não agrada a Deus. Mas como é que ela vai saber? Se a gente mostrar a palavra de Deus para ela. É bacana que, sendo professor de criança, a gente tem a felicidade de ver filhos de irmãos que conhecem a palavra, assim, que você começa o versículo e ela já vai continuando. Você fala: professor, eu lembro, essa história é assim, 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 assim. Que bom que muitos irmãos estão mostrando a palavra de Deus, estão guiando as crianças no seu caminho. Porque como é que elas vão responder pela palavra na hora da tentação, se ninguém mostrar o caminho para elas, né?
É interessante que quando eu entrei na igreja, né, há muito tempo atrás, uma das pessoas que foi superintendente da escola dominical era a Yolanda. E naquele tempo, um dia desse, era interessante que depois das aulas, a gente vinha e cada classe recitava o versículo que aprendeu, né? A gente não tem mais essa prática, né? E aí a gente perde essa ferramenta boa de estar inculcando na cabeça das crianças a palavra de Deus. Não é assim que a Bíblia fala? Que a gente tem que falar para os nossos filhos ao andar, na hora que a gente estiver caminhando, na hora que... mostrar pela palavra de Deus por que a gente está fazendo aquilo. Por que a gente vem na igreja? Por que a mãe tem que trabalhar? Por que o pai tem que trabalhar? Por que eu tenho que ir para a escola? Tudo isso tem um porquê. E quando a gente mostra pela palavra o sentido disso, olha, você tem que estudar, porque Deus pode usar você na sua profissão para anunciar para pessoas que muitas vezes poderiam não estar vindo na igreja. Então, por isso que a diversidade de pessoas aqui, cada um trabalha em uma área. Tem um que é médico, tem outro que já foi fotógrafo, né? Hoje está aposentado. Tem engenheiros, tem médicos, tem uma infinidade de profissões aqui. E Deus usa vocês, não só nas suas casas, mas também em cada lugar onde vocês estão, para anunciar a palavra. Seja pela sua atitude, que também será vista pelo seu filho, né? O seu comportamento. E isso é interessante que o comportamento que a gente mostra na frente dos filhos, eles estão filmando ali, ó, direto, eles estão observando. Cada vez que, eu tropecei, opa, o que ele fez? Puxa vida, tem que mandar arrumar aqui, que tem um buraco aqui no meio do caminho, né? Agora, se eu chego e eu começo a falar um palavrão quando eu tropeço, ele vai ouvir aquilo e vai começar a imitar. Como é que eu trato a minha esposa? Da mesma maneira que eu trato, ele vai querer imitar esse tratamento. Se eu respeito ela, ele vai respeitar. Se eu trato ela com desonra, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai seguir exemplo. Porque o exemplo, o que eu falo, ele pode guardar, mas o que eu faço, ele está vendo e ele vai imitar. Então, se eu medito na palavra, ele vai buscar isso também. Puxa, eu gosto de ver, né, o exemplo do meu pai e eu vou seguir a carreira dele. Muitos fazem isso. Outros, né, como há diversidade nos dons da igreja, outros vão trabalhar em outras áreas, cada um, né, não que todo filho de carpinteiro vai ser um carpinteiro, ele pode trabalhar em outras áreas também. Pontos diferentes, né, desses dois versículos que a gente viu, né, só relembrando os versículos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo, e filhos, obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pontos diferentes. Ele fala em tudo. Precisa falar mais alguma coisa? É tudo. Não tem outra tradução, é tudo. Colossenses acrescenta a ideia de que não há limite de obediência dos filhos. Ou seja, os filhos não podem escolher a dedo o que vão obedecer. Isso eu faço. Isso aqui que meu pai pede, eu sempre faço. Agora, isso aqui eu não faço, não. Exceto aquilo que a gente comentou, quando está fora do padrão do que a Bíblia nos recomenda fazer. E, pois é justo, é correto, né? É apropriado. Mais uma vez, precisamos lembrar que só pela atuação do Espírito Santo, usando a palavra de Cristo na vida da criança, é que se conseguirá atingir esse alto padrão divino. Agora, mais propriamente falando sobre obediência, na lição ele comenta sobre três tipos de obediência. Obediência imediata, obediência inteira e obediência interna. Obediência
que é justamente aqui que encontramos muita divergência em nossos dias. Alguns pais ficam satisfeitos quando os filhos obedecem depois de 7 gritos, 3 ameaças e uma ligação fingida para o orfanato. Se você não obedecer... Alguém já passou por isso ou não? Eu já. Só que meu pai não falava que ia mandar eu para o orfanato. Falava que ia dar eu para o frentista do posto de gasolina. Falava, se você não obedecer, ele vai levar você para a casa dele. Nunca mais a gente vai se ver. Aí, não. Eu sou do tempo que os pais, né, muitos aqui, né, que os pais não falavam, só olhavam. Né, dava aquele olharzinho e você já sabia. Falava, não põe a mão. Você ia pegar o negócio, não precisava nem olhar, né, nem falar. Dava aquela olhada, tá bom. Né? Eu queria comer doce. Não, agora não. Só depois que você almoçar. Mas não, só depois que almoçar. Aí, almoçava para poder comer o doce, né? E eu, como sou formiga, né, obedecia, né? Mas outros agem como se 90% de obediência fosse suficiente. Afinal, são crianças, eles não entendem. Será que não? Quando você fala para uma criança assim, isso aqui, não, isso aqui ele não entende, isso aqui é muito complicado para ele entender, ele não vai entender. Entende. Pode ter certeza que entende. Seja bebezinho. Estica, dobra a perna. Né? A mãe falando para o filho, dobra a perna para poder limpar você. E o filho esticou a perna e não dobrava. Falou de novo e nada. Aí deu uma palmadinha, relaxou a musculatura, né? Mas será que ela não entendeu? Por que ela dobrou agora, né? Então, quer dizer, mesmo pequenininho, eles entendem. E é interessante que a minha sogra chamava a minha esposa de louca. Sabe por quê? Porque ainda grávida, ela lia a Bíblia para ele, contava histórias. Você é louca. Depois de muitos anos, foi uma psicóloga na igreja dela e falou que a criança escuta. Então quer dizer que minha filha não é louca? Então quer dizer que a gente pode estar mostrando a palavra de Deus desde pequenininho, né? Com pequenas, a gente não vai trazer assuntos, né? Vou falar para você de Apocalipse, meu filho. Vem cá. No final dos tempos, vai ter uma besta e tal. Não, calma, vamos devagar. Né? Eu falei, nem nasço, né? Nem vou nascer. Já que é assim, é melhor eu ficar aqui. Mas essa obediência, né, que a gente está querendo mostrar, essa obediência bíblica, ela tem um brilho todo especial. Ela é como se fosse um diamante na coroa da vida cristã. Né? Como é que eu vou obedecer a Deus se eu não consigo obedecer meus pais? A gente é o primeiro referencial para as crianças do que Deus quer para nós. Deus, ele quer uma obediência imediata. E é bom que os filhos também assim o façam. Tá ali. Em Números 14, de 6 a 9, e 39 a 45, ele fala da história onde o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Aí chegando lá, o povo falou assim, vamos mandar espias. Foram 12 espias para ver a terra. E dos 12, 10 vieram com uma notícia, falaram assim, não dá. Lá tem gigante, não tem jeito,
melhor a gente não ir. E 2 falaram assim, não, a gente pode entrar, porque Deus é conosco, a gente vai lá e a gente vai dominar a terra, vai tomar posse da terra. Por conta, aí diz que a maioria, né, a voz do povo é a voz de Deus, 10 contra 2, nossa, a maioria, né? Mas era isso que Deus estava dizendo para eles? Não, Deus falou assim, vá. E eles obedeceram? Não. Aí Deus mostrou para eles a consequência dessa desobediência. Ah, então agora a gente vai. Não, agora não é para ir. Era para ir quando falou a primeira vez. Vocês não estão querendo ir? Então, agora vocês estão querendo ir? Deus não vai ser conosco. Porque o padrão de Deus, ele quer que você confie nele. Né? Aqui, mandaram espias. Eu não sei se o pastor estiver aqui, ele pode me corrigir se eu estiver falando bobagem aqui. Mas Deus, ele quer que a gente confie nele de primeira. Assim como a gente gosta, né? Quando o filho, você chega e fala assim, filho, vai lá, arruma o seu quarto. De primeira, ele vai lá e arruma. Maravilha, né? Muito gostoso. Aí você chega e fala, e no caso aqui, eles ficaram sabendo da consequência de não ter atendido a voz de Deus, confiado nos espias e não em Deus, né? Porque tem um versículo na Bíblia que fala que maldito o homem que confia no homem. Eu acho que se aplicaria nessa parte aqui. Porque eles foram confiar nos 10 espias e não viram a dificuldade, né? Mas não viram o tamanho da dificuldade, mas esqueceram do tamanho do seu Deus. O que é impossível para Deus? Nada. Se você pensar que Ele é criador de todas as coisas, que Ele criou as minúsculas, microscópicas e as astronômicas, o que é difícil para Ele? Nada. A gente tem que se sujeitar à vontade dEle, assim como a gente requer dos filhos, né? Essa é uma obediência imediata. É interessante notar que o povo de Israel, depois de ouvir o que seria o castigo, fez como muitas crianças fazem hoje. Não gostou de disciplina e, de repente, decidiu obedecer. Só que já era tarde demais e Deus advertiu a não entrar na terra. Mas como o povo não gostou de ser contrariado, entrou a si mesmo. Rebelde. Né? Faz isso. Ah, não. Então você vai, aquilo que eu tinha prometido para você. Ah, não, então eu vou fazer. Não, agora não. Agora você perdeu. Você já falou que não ia. Você perdeu a sua chance de você receber a sua recompensa. Mas o povo não gostou de ser contrariado, entrou a si mesmo. E sofreu uma derrota vergonhosa diante do inimigo. Foi por um segundo ato de rebeldia e rejeição da disciplina do Senhor que Israel sofreu mais consequências duras. Então, o povo de Deus é um exemplo para a gente. A Bíblia, né, conta a história do povo de Deus fazendo a vontade dele e rejeitando a vontade dele. E a gente vê as consequências. E isso a gente diz que uns aprendem com seus erros e outros aprendem com os erros dos outros. Quando a gente aprende com o erro dos outros, dói menos. Olha, o povo de Israel desobedeceu e a consequência foi essa. Você quer desobedecer? Você já viu a consequência. Em questão de consequência, eu lembro de uma história que meu pai contava, que quando ele era moleque, ele foi com o pai e a mãe, foi visitar um tio, que tinha um filho praticamente da idade dele. E eles estavam lá conversando, e o primo dele pegou uma colher, era fogão a lenha, né, naquela época, e ele deixou a colher próximo da chama do fogão, que o povo chama de rabo do fogão lá, né? Aí deixou lá, e aquela colher esquentou. O que o primo dele fez? Pegou aquela colher quente e colocou na perna do meu pai.
Meu pai, ele guardou a brincadeira, a ideia da brincadeira, que não é uma brincadeira que se faça, diga-se de passagem. Só que ele esqueceu as consequências. Ele esqueceu que o primo dele apanhou, tomou uma surra que, né, digna de não fazer nunca mais aquilo, né? E meu pai esqueceu de ver a consequência. Então, se alguém vai imitar alguém, veja primeiro qual foi o resultado daquilo que essa pessoa fez. Ah, Jesus respondeu o inimigo com a palavra, então é digno de ser imitado. E o inimigo se afastou, né? Então, essa obediência que Deus requer é imediata. Quando oferecemos algumas sugestões práticas para ensinar o padrão de obediência imediata. Quando você der uma ordem, fale em tom normal, com clareza e olhando nos olhos. É mais fácil de você ver se entendeu ou não, certo? E ensine seus filhos a entenderem e responderem ao seu pedido. Sugerimos uma resposta, sim, pai, ou algo semelhante, para garantir o entendimento. Para que depois a criança não chegue e fale assim, ah, eu não entendi, eu não ouvi, né? Ah, eu não sabia. Não defendemos o autoritarismo. O que queremos é eliminar a possibilidade de má compreensão, né? Quando possível, os pais devem dar a razão bíblica por trás da ordem para ensinar o princípio moral e não somente o legalismo. Não, você obedece porque eu sou seu pai. Mas, ponto final. Não, ó, obedecer porque é grato diante de Deus. Deus se agrada, isso é justo que você obedeça ao seu pai. Obediência, o ponto 2 seria obediência inteira, total ou completa. É uma segunda faceta do diamante da obediência bíblica, que Deus requer é a obediência total ou completa. Mais uma vez, a história de Israel nos fornece uma ilustração desse princípio bíblico. Lá em 1 Samuel 15, de 9, 11 e 22, ele fala sobre o rei Saul, quando ele foi lutar contra os amalequitas. Deus deu uma ordem para ele, vá e extermine tudo. Como a gente viu atrás, tudo é tudo. Ah, não, eu vou deixar o rei, vou pegar os melhores animais aqui, para depois a gente oferecer em sacrifício. Não, Deus tinha falado que era para eliminar tudo. Então, a ordem tem que ser completa, a obediência tem que ser por completo, não parcial. A obediência parcial, ela é a mesma coisa que uma rebeldia total. Você foi rebelde, você não obedeceu. Para isso, Saul teve suas consequências. Ele perdeu o seu reinado. Deus já foi escolhendo outro para estar no lugar dele, porque ele não estava obedecendo por inteiro. Então, quando os nossos filhos não estiverem obedecendo por inteiro, não deixe isso passar. Ah, não, eu vou ficar na marcação. A gente tem que dar um padrão bíblico. É difícil de alcançar? É. Quem é que consegue cumprir todos os 10 mandamentos? Tem um jovem que chega e falou para Jesus, olha, eu tenho observado tudo. Ah, então tá bom, vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Aí falou, pai, que não deu. Quer dizer, sempre a gente vai falhar em alguma coisa, mas a gente tem que ter o padrão alto. Se você abaixa o padrão, ele não vai alcançar esse padrão, ele vai sempre fazer menos. Se você dá um padrão alto, ele vai se esforçar para chegar naquele alto padrão, mesmo que ele não consiga. Aí entra a chave da gente, a porta aberta para a gente poder falar de Cristo para os nossos filhos.
Cristo, ele cumpriu todos os mandamentos. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Está aí o momento da gente apresentar o plano da salvação para os nossos filhos. Ou levá-los a caminhar nesse caminho. Sozinho a gente não consegue. Muitas vezes a gente é tentado, mas quando a gente está em Cristo, a gente busca nele as forças para a gente cumprir aquilo que Deus quer de nós. Como pais, como filhos, né? Como cristãos. Somente nele a gente vai atingir aquilo que Deus quer da gente. Se a gente começa a baixar o padrão, não, ó, você pode cumprir só até o 8º mandamento, tal. Não, são 10. Mas eu não vou conseguir. Não, tenta, faça o seu melhor. Né? Deus conhece o coração, Deus está vendo. Mas meu filho é assim, meu filho é difícil, tal. Coloque isso diante de Deus. É aí que a gente está buscando Cristo para nos ajudar a fazer dessa herança que Deus nos deu o melhor, fazer ela crescer na graça, no conhecimento de Jesus, né? A obediência parcial, né, como eu disse, ela equivale a uma rebeldia total. Isso porque representa que Provérbios descreve como sabedoria aos próprios olhos. Eu não vou fazer isso porque eu acho que para mim não é dessa maneira. Né? A criança fala assim, meu pai está velho, no tempo dele era assim, agora é diferente. Não. Obediência inteira. Porque a sabedoria aos próprios olhos, uma vez, constitui a exaltação do eu, é egoísmo. Está pensando só em si. E acaba, quando a gente abaixa esse padrão, a gente está diminuindo a santidade de Deus. Deus quer, Ele é santo, e Ele quer que nós sejamos santos, separados para a obra que Ele tem. Ele tem algo para fazer através da sua vida. E Ele quer que você seja íntegro, reto, né? Assim como Jó, né? Se desviando do mal, observando a palavra de Deus. Os pais que permitem que seus filhos negociem as condições de obediência, que aceitam uma obediência parcial em nome da paz no lar, por medo de contrariar o filho, são cúmplices do pecado do filho. Ao trabalharmos essa faceta do diamante, o caráter do nosso filho não podemos errar sem que haja manchas nesse brilhante. Um outro exemplo dessa obediência parcial, que a Bíblia chama de rebeldia total, quando Deus mandou Moisés falar com a rocha. Simples. Vai lá e fala. Pá! Pegou o cajado e bateu na rocha. Mas não era só para falar? Você não acredita em mim? Você não crê que eu sou quem dá a vida? Quem fez todas as coisas? Vai lá e fala. E Moisés, né? Ele, mais do que ninguém, viu as grandezas que Deus fez. Imagine todas as pragas no Egito e o arraial dos hebreus não sofria as pragas. Atravessar o mar, né? Ter o maná, e aí o povo pede água e ele, por conta do povo estar reclamando, ele fica bravo, nervoso e desobedece. Uma ordem simples. Vai lá e fala. Não. Cutucou. Deus abençoou o povo com água? Deu água para o povo. Mas Moisés teve uma consequência por essa desobediência. Ele viu a terra, mas não entrou. Isso tudo é para a gente entender que a não obediência tem as suas
consequências. Os pais ensinam o padrão, a palavra de Deus não pode ser tratada como profana, banais ou insignificantes, elas são a nossa vida. Então, quando você deu uma ordem, você mostrou um princípio bíblico, isso não pode ser profanado, ou a criança achar que é insignificante. Ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é o nosso guia, né? E interessante que os pais que ensinam o padrão de desobediência, os pais ensinam o padrão de desobediência de várias maneiras. Negociação em meio de conflito leva os pais a aceitarem uma porcentagem de desobediência. Os pais ensinam o padrão de desobediência de várias maneiras. Negociação em meio ao conflito leva pais a aceitarem uma porcentagem de desobediência em vez de uma obediência completa. Às vezes para evitar mais conflito em casa. Ah, não, deixa quieto que senão vai tirar. Logo hoje, não, hoje, tá, por hoje passa, né? Aí a gente vai abrindo a porteira, aí daqui a pouco está passando uma boiada, né? A gente abriu um precedente, baixou o nível de obediência e eles vão começar. E interessante que os filhos, eles vão cutucando devagarinho, vão testando. Ô pai, pode fazer isso? Ô pai, pode fazer isso? Pode fazer isso? Ele vai até conseguir alguém que diga sim para aquilo que ele está fazendo. Eu tenho um sobrinho que foi criado pelos meus pais. E aí uma vez aconteceu o seguinte, ele querer fazer algo. Aí ele chegou, falou para o meu pai, o avô. Vô, posso fazer isso? Não. Aí, não, eu vou procurar um fim, né? Ô vó, posso fazer isso? Não. Posso fazer isso? Não. Aí ele pegou o telefone e ligou para a mãe, que não sabia da situação. Ligou, mãe, eu posso? Ah, a mãe falou que eu posso. Qual que era, na minha opinião, qual devia ser a atitude? O que seu avô falou? O que sua avó falou? Deixa eu falar com eles. Por que eles estão dizendo não para você? Se é eles que, né? Se Deus deu uma ordem para nós, para cada um de nós, cuidar dos filhos. Ele não vai perguntar, aí você chega, você terceiriza isso, fala assim, não, vê lá, não, você tem que endireitar o caminho dos seus filhos com a palavra de Deus. Então, a rebeldia da criança, ela vai testar você até você dizer sim, né? Às vezes disparando uns 20, mãe, 20, pai, mãe, né? Até você, tá bom, vai, né? Que às vezes, né, vai testando o limite. A criança, ela tem isso, ela vai testar o limite. Igualzinho que eu comentei do índiozinho Yanomami. Ele está lá fazendo, eu não sei se vocês já prestaram atenção, né? Reinando, né? A criança está reinando ali. Ela está reinando por quê? Porque ninguém manda nela. Ela está fazendo o que ela quer, como ela quer, onde ela quer. Então ela se acha o rei, né? Não tem autoridade maior. Um minutinho. Você falando isso, eu estava lembrando da minha neta, a Luna. Então, ela passava a cada 15 dias, ela passava o final de semana com a gente. E, às vezes, ela falava alguma coisa, eu falava, não pode. Aí ela, mas a minha mãe deixa. Aí eu falei, tá, mas aqui não. Aí, um dia, ela falou de novo, eu falei para ela assim, então, deixa eu ligar para sua mãe e perguntar, né? Aí ela, não, vó, tudo bem, então, tudo bem. Só continuando, né? O nosso tempo já está indo. Tem a rebeldia passiva, é interessante, né? Essa é uma coisa interessante. É outro inimigo da obediência completa. Como seria essa rebeldia passiva? É quando eu dou uma ordem para ele fazer e ele faz outra. Um exemplo. Os pais mandam o filho limpar o quarto.
mas ele faz a tarefa de casa. Aí os pais chegam e pedem para fazer a tarefa de casa. Aí ele sai para passear com o cachorro. Aí você pede para passear com o cachorro. Ele vai lá e arruma o quarto. Aí fala, já entendi. Quando eu peço para fazer isso, ele faz aquilo. Aí quando você descobre o segredo do negócio, ele pega, ele muda a regra. Por quê? Porque é ele que está reinando, né? É ele que está com a autoridade nas mãos, não os pais. Então, isso é uma rebeldia passiva. A gente tem que lutar contra isso, né? O ponto 3, ele fala sobre obediência interna, obediência no coração. Essa última faceta da obediência bíblica é a mais importante de todas. Quando falamos de obediência interna, falamos de obediência do coração. Os pais precisam, acima de tudo, atingir o coração dos filhos. Eu estava pensando hoje cedo, nem está escrito isso aqui, mas eu estava ouvindo um pouco sobre Levítico, e me veio uma palavrinha: obediência e confiança. Quando você confia, a obediência é assim: eu quero que você faça tal coisa. A pessoa depositou confiança em você para que você faça aquilo. Você, puxa, ele confiou isso a mim, eu vou lá e vou fazer. Quando você confia, certamente alguém já viu essa cena. Uma criancinha na beira da piscina e o pai dentro da piscina chamando: vem, pula. Por que ela pula? Porque confia que o pai vai segurar e que nada vai acontecer. Quando a nossa confiança está no Senhor, é muito mais fácil de obedecer. Não, eu vou confiar nos 10 espias lá. Não, a minha confiança tem que estar no Senhor. Obediência interna quer dizer desafio, sem reclamação, de boa vontade, com alegria. Que alto padrão, né? Sem reclamação. Tem que fazer agora? Mas logo hoje? Não pode ser depois? Né? E tenta protelar, né? Mas quando a obediência ela está junto com a confiança, é muito mais fácil. E não tem outra maneira de você mostrar confiança se você não for confiável. Se você não fizer, tem consequência. Essa consequência nunca vem. Se não fizer, você vai apanhar. Meu pai nunca me bateu. Ele sempre fala. Você não está sendo de confiança. Você não está passando confiabilidade. Ele não pode obedecer. Ele vai relutar em obedecer quando você promete e não cumpre. Nosso Deus, todas as promessas que Ele fez aos profetas, Ele cumpriu. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Ele não muda. E nós? Como é que a gente tem sido perante os nossos filhos? Né? Esse trabalho de obediência interna, a gente vai gastar tempo para avaliar as atitudes, questionar, sondar, refletir, conversar, perdoar. É um trabalho difícil para a gente. Requer tempo e dedicação. Os pais terão que correr atrás não somente de ações, mas atitudes. Mas no fim, isso trará ricas recompensas aos pais, justamente porque a faceta toca no centro, no interior do brilhante do coração. O apóstolo Paulo exclamou: quem é suficiente para atingir esse alto padrão que Deus requer? Ninguém. É aí que entra a palavra de Deus. A gente vai mostrar que quando ele falar assim: eu não consigo, é aí que vai cair a ficha do coração do filho. Quando ele exclama: não consigo obedecer, está na hora de conduzi-lo até a cruz de Cristo. Ele não consegue obedecer, mas Jesus sim. Jesus quer viver sua vida por meio de seu filho. Quando este reconhece que é miserável, pecador,
os pais apresentam a obra final de Jesus, o Deus homem que nunca pecou, sofreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia para que a vida dele seja nossa, desde que confiemos única e exclusivamente nele. Confiança. Em quem? Em mim? No que eu sei fazer, no que eu posso fazer? Nas minhas forças? Não. Naquilo que Deus nos dá, Deus nos capacita. Por isso, como pais, não podemos desistir. Estamos numa das últimas batalhas, uma batalha pela alma dos nossos filhos. Nessa batalha, precisamos de dose dupla de graça, da graça de Jesus, que quer viver sua vida por meio de nós. Essa é a nossa esperança da glória. Aquele que começou a boa obra há de completá-la em nós, conforme Filipenses 1,6. Há perdão para o passado, há esperança para o futuro. Não podemos diminuir o padrão de obediência no intuito de adequá-lo e torná-lo mais acessível aos filhos. Antes, precisamos manter íntegro e inegociável o padrão do próprio Cristo, para que, baixando o padrão, eles vão baixar também o deles. Se a gente exigir um pouco mais, eles vão se esforçar um pouco mais para poder atingir esse padrão. Então, a única... A única obediência que os pais devem aceitar é a mesma exigida por Deus, a fim de conduzir os filhos ao conhecimento da necessidade de seu coração à cruz de Cristo. Então, a maior função dos pais no trato de obediência é conduzir eles a Cristo, conduzi-los à dependência de Deus, porque sem Ele a gente não vai conseguir a obediência. A obediência é algo fundamental na vida cristã. Se eu não obedeço os meus pais, é difícil para a gente obedecer as coisas que Deus vai exigir. Que muitas vezes, como a gente falou, os pais abaixam até um pouco o padrão. Mas Deus exige um padrão mais rígido, mais alto. Só com a intimidade, né, com Deus, é que a gente vai poder identificar onde os filhos precisam de apoio e direcionamento. Então a gente tem que, como a gente falou, conversar, sondar, né, confessar, perdoar, orar com eles, né, que para eles é difícil. Como é que eu vou atingir esse padrão? Como é que eu vou obedecer? É difícil. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Só para eu não perder a oportunidade de falar antes de acabar, a gente andou lendo um bocado sobre esse assunto aí por conta de necessidades próprias, né? Afinal, tem bastante criança em casa. E a gente... isso a gente estudou um tempo atrás. A necessidade de a gente treinar obediência e geralmente condicionar a disciplina é algo que funciona. Tá? Tem vários caminhos, né? Mas é um caminho que a gente precisa explorar, que você já comentou. Mas uma disciplina efetiva, isso aí eu aprendi também conversando com um pastor que nos aconselhou um tempo atrás, você precisa identificar o que é de valor para o seu filho. Isso significa que uma disciplina que eu aplique para a Isabel pode não funcionar para o Samuel. E a que funciona para o Samuel, às vezes não funciona para a Isabel. E tem algumas que funcionam para os dois. Você precisa descobrir aquilo que é de valor para eles. E você planeja a sua disciplina em função disso. Por exemplo, se o meu filho gosta de bicicleta, você vai ficar um dia sem andar de bicicleta. Né? Por exemplo, se eu aplicar a obediência física no Samuel, ele fica muito, assim, irado. Então, é um caminho que nem sempre funciona com ele. Então, assim, tem vários caminhos que a gente precisa, que a gente pode explorar no treinamento da obediência.
E a gente precisa descobrir qual o caminho que funciona com cada filho. Então, para a gente concluir, né, relembrando os 2 versículos aqui, os filhos, obedecer a vossos pais, pois isto é justo. Filhos, obedecer a vossos pais, por fazê-lo é grato diante de Deus. Pois não? Oi, e meu nome é Aline, né? E assim, quando minha mãe saía para trabalhar e deixava todas as tarefas marcadas na geladeira. E ela nunca ofereceu dinheiro para a gente poder realizar as tarefas. Eu fazia porque eu tinha dó da minha mãe e eu queria que quando ela chegasse a gente ficasse na cama conversando ou brincando na rua, que ela sempre brincava com a gente. A minha irmã, ela nunca fez serviço e não faz até hoje. E as amigas dela me chamavam de gata borralheira. Então, como eu fazia por amor à minha mãe, por temor a Deus, que minha mãe não precisava falar várias vezes comigo, então eu eduquei meus filhos assim. Eu nunca ofereci dinheiro para meus filhos. Eu tenho amigas que para a filha arrumar a cama, ela dá R$10. Então, eu acho um absurdo isso. Eu acho que, de vez em quando, você oferecer uma recompensa financeira é uma coisa. Agora, para tudo que o seu filho vai fazer, você tem que oferecer um prêmio, eu já acho que é comprar os filhos. Aí os filhos vão ter que pagar os pais. Ó, tô te levando em tal lugar, o Uber é tanto, né? Tem que ser uma via de 2 mãos, né? Mas que Deus nos abençoe. É difícil, a obediência não é à toa que está na Bíblia. Se fosse fácil, talvez não estaria aqui. Mas Deus requer essa obediência. A gente sabe que não é fácil e a gente tem que se render a Cristo. Opa. Oi, eu só queria compartilhar uma passagem que eu usei, eu aprendi para mim, para eu obedecer a Deus, e passei para os meus filhos, para eles obedecerem a gente e a Deus, né? E é sobre aquela obediência imediata que você falou, né? Está em Mateus 2, Mateus 2:13. Está falando de José, né? Sim. Então, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Isso aí me deixou bastante impactada, assim, pela obediência imediata, né? Porque imagino que se fosse comigo, eu ia falar assim, tá bom, vou colocar o relógio para despertar cedinho, arrumar todas as coisas, né? E partir. Mas não, ele teve a obediência imediata. E muito ligado àquilo que você falou, é a obediência que é ligada à confiança, né? Ele sabia que era para o bem dele, ele obedeceu imediatamente, né? E é isso que eu passei para meus filhos. Outro dia, na sala da EBD, o Davi citou essa passagem em relação à obediência. Falei, que bom, ficou encucado, né? A gente vai falando versículos, contando as histórias, e isso ajuda no aprendizado e fica marcado, fica inculcado na cabeça deles, para que eles possam, como você passou para ele provavelmente pode passar para os filhos, né? Sobrinhos, e assim, Deus vai trabalhando na nossa vida através de pequenos atos e versículos que a gente vai memorizando, vai guardando, né? Pois não, Salomão? Zazinho, é que você comentou várias vezes sobre Jó, sobre os filhos de Jó, né? E uma coisa que eu já usei em casa também, que eu vejo, olha, filho, é o seguinte, a gente, mesmo aí, eu e sua mãe, orando por vocês, pedindo perdão pelo pecado de vocês, se vocês não obedecerem, vocês vão pagar o preço. Os filhos de Jó provavelmente eram desobedientes, porque quando Deus precisou deles para dar um exemplo, ele torrou todos eles. Então, pessoal, então é o seguinte, eu faço a minha parte, você tem que fazer a minha, porque se Deus precisar do seu sacrifício, Ele te torra. Tá vendo? E assim, com esse jeitinho sutil, né, a gente vai trazendo os filhos para a obediência, né? Mostrar que há
há uma consequência dos atos que a gente faz. O pastor Daniel. Ah, não? Mais alguém? Bom, pessoal, a gente sabe que poderíamos dar muitos exemplos aqui de obediência e desobediência, né? Mas o que Deus requer é que a gente faça isso com amor. Vamos repreender? Vamos, né? O pai que retém a vara aborrece o seu filho. Vamos usar a vara, mas com amor. Vamos repreender e mostrar onde está o erro dele, para que eles, vendo o erro, eles, assim como o filho pródigo, né? Ele chegou, ele viu o que ele estava fazendo, viu toda a lambança que ele fez, estava no meio lá dos porcos, querendo comer da comida dos porcos, e ele lembrou, puxa, meu pai nunca tratou ninguém assim na casa dele, né? Até os funcionários dele tinham que comer, né? Tinha dignidade, e eu estou aqui. Né? Que eles possam mostrar para eles onde é que eles estão errando, para que eles se arrependam, e volte a trilhar no caminho do Senhor, né? E trilhem, né? Através dos nossos exemplos também, tá bom? Vamos fazer uma oração para terminar? Ô, Samuel, você faz essa oração para a gente, por favor? Só um minutinho, Samuel. Próxima aula vai ser Filhos honrem seus pais, com o presbítero Jonas. Muito obrigado a Deus pela vida do Zezinho, pela família dele. Obrigado a Deus pela essa experiência que o Senhor permitiu que ele passasse para transmitir para nós. Tem misericórdia de nós como pais, como avós, e ajuda-nos, ó Deus, a obedecer aquilo que o Senhor tem para nós e que os nossos filhos também sejam bem ensinados. Abençoe, ó Deus, o Alexandre, sua esposa, seu filho. Tem misericórdia deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Um bom domingo para vocês.